vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos, né? E bem-vindas ao nosso webinar de hoje. É com muito prazer que nós, da Soluções Domínio, junto com a Conta Azul e o Rogério, que está aí conosco hoje, agradecemos a participação de vocês no nosso webinar, de hoje, né? E nós, né, Conta Azul, Thomson Reuters, sempre procuramos manter vocês informados, sempre preocupados em buscar informações pertinentes, temas que vai agregar no dia a dia de vocês aí do escritório de contabilidade. E nós, né, continuamos a nossa parceria, né, o Rogério? Então, nós, Conta Azul, Rogério e Anselmo, desculpa, né? Nós, Conta Azul, sempre buscando aí esses temas, né? A Conta Azul, que é um ERP aí favorito dos contadores. Nós, das Soluções Domínios, temos mais de 45 mil clientes aí ativos, né? Então, a gente sempre busca essa parceria. Então, hoje quem está aqui conosco é o Rogério Cotter, né? Ele é sócio-gestor da equipe na Fiscotec, Contabilidade. Eu vou deixar para ele se apresentar melhor depois, então não vou falar muito dele aqui. E ele vai falar para nós hoje aqui, vai trazer um tema muito importante, que é o papel estratégico do contador na era do BPO financeiro. BPO financeiro é um tema que está muito em pauta, né? A gente ouve falar muito em BPO e tem muitas pessoas buscando sobre esse tema, entender melhor e como fazer isso dentro do seu escritório de contabilidade. E nada melhor que o Rogério, né, para estar aqui hoje para trazer essas informações para nós. Na tela está aí com vocês o nosso QR Code, né? QR Code das Soluções Domínio. Esse QR Code dá para você aí o direito de um desconto especial que você está aqui conosco, seja cliente ou não cliente, é só ler o QR Code, fica à vontade, preencha o formulário, nós vamos entrar em contato com você, vamos entender qual a sua real necessidade, se você não é cliente, nós temos os 3 pacotes, né? Que é o domínio Start, o domínio Plus, o domínio Premium. Você que é cliente, nós temos os módulos adicionais, temos domínio Web, o Colossus Auditor, o Onvio Message, Onvio Processos, todos esses com desconto especial para você que está nos acompanhando hoje. Lembro que esse QR Code tem validade aí de 10 dias. Para não me estender muito, eu vou passar para o Anselmo também fazer a abertura e depois o Rogério aí para dar continuidade no nosso encontro. Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado você, Silvânia. Obrigado por esse convite para mais um webinar conjunto aqui. É uma satisfação muito grande para mim poder representar a Conta Azul aqui e poder apoiar a realização desse evento online, né, desse webinar aqui para os clientes domínio. Eu vou deixar aqui no cantinho da tela, enquanto eu trago aqui o meu contexto, eu vou deixar o QR Code aqui, apontando o celular, ainda funciona. Tem aqui um outro QR Code da Conta Azul e eu já vou contextualizar ele um pouco melhor na sequência, tá bom? É bem rápido aqui, pessoal. Quero trazer um contexto para quem eventualmente ainda não conhece. A Conta Azul é o principal RP em nuvem do Brasil, como a Silvânia comentou. Nós oferecemos aí uma solução que conecta o RP das empresas aos bancos, às suas contas bancárias, né? E aos melhores especialistas, que são empresas de contabilidade e empresas de BPO financeiro, profissionais de BPO financeiro que fazem a gestão financeira terceirizada das empresas. Temos mais de 100 mil clientes espalhados por todo o Brasil, de todos os segmentos, com um propósito bastante inspirador e que se conecta muito com o propósito dos contadores e dos profissionais de gestão financeira, que é ajudar, que é transformar o Brasil pelo empreendedorismo, ajudando as empresas a escalarem seus negócios a partir das finanças organizadas. Para as empresas, a Conta Azul é o RP homologado pelo ecossistema de contabilidade digital das Soluções Domínio da Thomson Reuters. Isso significa que no ecossistema de contabilidade digital, a Conta Azul é a responsável por organizar a gestão financeira das empresas, dos clientes, das empresas de vocês. É um RP extremamente fácil de usar, de mais rápida implantação e temos um trabalho ali reconhecido pelos nossos clientes em relação ao atendimento. Para as empresas de contabilidade e BPO financeiro, nós oferecemos uma plataforma de automação que permite alcançar maior produtividade acessando
o extrato bancário e as notas fiscais dos clientes já conciliadas, com integração via API com a Domínio. É o único RP que tem esse tipo de integração profunda, nativa, automatizada, né? Via API mesmo, para as informações saírem do financeiro do cliente, irem para os módulos fiscais, irem para o módulo contábil, voltarem em guias e informações para a RP do cliente, assim por diante. Tudo isso para permitir uma redução, uma eliminação do papel das trocas de e-mails, de tarefas manuais nessa interação com o cliente. Você ainda acessa o RP do cliente com apenas um clique e tem insights sobre a performance dele. E isso também torna a solução aqui ideal, né, para quem faz o BPO financeiro, usa o RP como sistema operacional para isso. O BPO financeiro é o tema da nossa conversa de hoje. Acompanhando ao longo dos 12 anos de história da Conta Azul, nós temos um relacionamento longo também com o mercado de contabilidade e acompanhando a trajetória de várias das empresas contábeis que são parceiras da Conta Azul, nós identificamos histórias de sucesso de empresários que são referências no mercado. Aqui tem a foto de alguns deles, aqui a foto do Rogério Cota também, que além de cliente de domínio, com a Fiscotec, é parceiro da Conta Azul e é embaixador da Conta Azul. E aí temos muito orgulho desse time aqui de embaixadores, inclusive porque foi olhando a trajetória deles, aprendendo com os acertos e erros também, que eles compartilham com a gente, que eles mostram para a gente, explicam para outros empresários de contabilidade e empresários de BPO financeiro, é que nós aprendemos também e entendemos que temos aqui conseguimos consolidar o que a gente chama de fórmula, uma fórmula de aceleração para empresas que querem avançar e acelerar no BPO financeiro, um apoio à implantação, licenças de Conta Azul Pro para fazer a gestão financeira dos clientes, um curso que a gente oferece, facilitamos também a interação com mentorias com alguns daqueles embaixadores, talvez com o próprio Rogério Cota, com mentorias individuais com os nossos parceiros orientadores e por aí vai. Se você tem interesse em saber mais como isso funciona, o QR Code está aqui, ou pode digitar conta.co/agora para ter prioridade de contato aí com o nosso time e saber mais como que funciona essa nossa fórmula e como usar a Conta Azul para acelerar o BPO financeiro. Esse era o recado que eu tinha para trazer aqui para vocês, e aí eu já passo aqui o papel de apresentação para o Rogério e passo a bola para ele também. Rogério, super obrigado também por aceitar o convite, pela disponibilidade de compartilhar conhecimento e toda a sua experiência no BPO financeiro, com a Fiscotec que tem anos de mercado, certamente você vai poder falar isso, fazer uma transição e conseguir abraçar um novo serviço, tem certamente muita coisa para inspirar e muita coisa para ensinar para a gente. Super obrigado, eu estou por aqui, vou fechar a câmera aqui para não desconcentrar a turma, mas estou por aqui ajudando a responder as perguntas que eventualmente apareçam. Daqui a pouco, se precisar, eu volto. Show. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Silvânia. Obrigado pelo convite. Muito prazer que eu venho aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Silvana, só veja se entrou. Entrou sim, tudo certo. Então, bora lá. Bom, eu sou cliente do domínio, né, da Thomson Reuters, do domínio desde 2003. Então, a gente está aí nessa jornada de relacionamento com o domínio há bastante tempo e Conta Azul desde 2008. Nós vamos falar um pouquinho do papel estratégico do contador na era agora do BPO financeiro, né? O BPO financeiro a gente não está falando de agora, já faz um tempo que a gente está passando por essa transformação. Para isso, eu vou me apresentar, para a gente efetivamente entrar num conteúdo, para a gente trocar uma ideia sobre o que é essa era do BPO financeiro e como que a gente, como contador, como empresa de contabilidade, pode fazer essa transformação e entender esse cenário que a gente está vislumbrando aí pela frente. Bom, meu nome é Rogério Cota, hoje eu sou sócio da Fiscotec Contabilidade, e aqui embaixo, meu irmão, também nós somos sócios, então a gente é a segunda geração de contadores do escritório, começou com o nosso pai, ele tem hoje mais de 50 anos no escritório, e a gente está na contabilidade há pouco mais de 30 anos. Eu vou entregar a minha idade aqui, mas eu comecei com 13 anos de idade, eu e meu irmão, e desde lá eu falo que a gente é mais sócio do que irmão, né? A gente é mais tempo sócios do que irmão, então desde essa época a gente trabalha junto. Embaixo aqui está a Cláudia Bernardi, que eu coloquei ela como especialista de BPO. Vou falar um pouquinho, num determinado momento da nossa fase de BPO financeiro, a gente sentiu necessidade de abrir uma outra empresa
que é o Empreenda BPO. O Empreenda BPO ele tem 2 braços. Um braço ele ficou como um braço educacional, também a gente ensina outras pessoas no BPO financeiro, e temos os nossos clientes de BPO financeiro. Então, a gente usa tudo que a gente conhece de BPO como laboratório e transforma isso em conteúdo e educação para outras pessoas também poderem entrar nesse jogo. Segue aí nosso Instagram, se vocês tiverem interesse, acompanhe a gente lá, que vai ser um prazer poder trocar uma ideia com vocês. E eu queria contar um pouquinho da minha história, né? O que mudou o jogo? Bom, eu estou na contabilidade, né? Um pouquinho mais de 30 anos, e eu entrei na era analógica. Então, a gente fazia tudo base e papel, máquina de escrever. Então, depois dessa era analógica, a gente passou para a era informatizada. Então, só trocou o papel por um computador, tudo digitado, depois veio as impressoras, depois a gente passou agora recentemente por uma transformação digital, né? A era da transformação digital, tecnologia acelerando muito os nossos processos, inclusive Conta Azul e a Thomson trazem muito desse processo de transformação do contador nessa nova era. E a gente agora está entrando numa nova era que já vem para a era da inteligência artificial. E aí, desde 2018, quando a gente se conectou no Conta Azul, a gente já vinha de uma etapa na contabilidade, e eu acho que vocês também sentem ou sentiram muito isso, que era o quê? Muitos clientes viam a gente como um mal necessário, o contador, ou seja, cumprir burocracia, gerar guia e mandar boleto. Então, quando a gente ligava para um cliente, já dava até medo, né? O cliente perguntava, mas o que está acontecendo com a minha empresa? Medo de multa, medo de estar gerando, só mandando guia, pagamento de impostos. E nessa época, a gente estava com um problema bem grande, assim, de insatisfação com o nosso próprio negócio. E aí a gente começou a ir atrás de outros mecanismos e encontramos no meio do caminho o Conta Azul, que já fazia evento, né? Eles começaram com um evento da Com, e nesse evento a gente se conectou com muitos contadores e encontramos um novo propósito para o nosso negócio. E ali a gente entendeu que só a contabilidade efetiva para o cliente, a gente era muito resolver burocracia. E a partir dali a gente entendeu que o mundo da contabilidade, o mundo dos negócios, ele é um mundo relacional. É um mundo de relacionamento, onde a gente deve se conectar com o cliente, onde a gente deve entender as dores do cliente, onde a gente deve entender os sonhos do cliente, para onde ele está indo, para a gente conseguir, de fato, ajudá-lo. Porque nós, contadores, a gente tem um know-how muito grande com relação à empresa, a gente atende muito cliente e a gente conhece bastante de negócios. Que tal a gente começar a usar isso para gerar valor para o cliente? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, que é o que a gente está aprendendo agora, a gente vai cada vez mais automatizar os processos operacionais e cada vez mais eu tenho me especializado em relacionamento de pessoa para pessoa. E para isso eu tenho feito comigo mesmo um ensaio comigo de aprendizados eu comigo mesmo. Então, quanto mais eu aprendo sobre mim, melhor eu me relaciono com as pessoas. E a partir disso, um dos serviços que apareceu é efetivamente o BPO financeiro. Então, o BPO financeiro, ele é um produto relacional. Eu vou falar sobre isso, que ele é um produto um pouco diferente da contabilidade. Então, baseado nesse contexto, nessa história, que a gente traz cada vez mais relacionamento de humano para humano, e nenhuma máquina vai substituir isso. Aliás, a inteligência artificial não vai substituir nós contadores, vai fazer com que a gente estude mais, tenha mais conhecimento para poder usar a inteligência artificial como uma ferramenta adicional. E aí, dentro disso, eu queria trazer, antes de começar, um contexto que eu tenho discutido muito sobre a empresa, que vocês vão entender por que vai fazer sentido a gente falar sobre estratégia para BPO financeiro. Porta para dentro, porta para fora. Então, o que seria porta para fora? Porta para fora é tudo aquilo como você é visto fora da empresa, como a sua empresa é vista pelos seus clientes e como você enxerga o mercado para fora também. E que eu percebo, eu tenho discutido muito isso internamente, que a gente está muito em redes sociais e a gente tem acompanhado muitas referências de mercado, tanto de contabilidade, de outros cenários, e a gente, de alguma forma, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente pega o palco da pessoa que ela está colocando na rede social e a gente quer aplicar dentro do nosso negócio.
mas isso precisa gerar um contexto. Isso, quando você busca uma referência fora para você trazer isso para dentro, precisa ter um contexto e uma referência para você aplicar e adequar dentro do seu negócio se fizer sentido. Então, o que eu vou falar aqui não é porta para fora, o que eu vou falar é porta para dentro. Porta para dentro é o quê? É criar, de fato, sentar a bunda na cadeira, junto com o seu time de gestão, junto com quem quer que seja que te apoia, e pensar estrategicamente no seu negócio. E aqui o que eu vou trazer, obviamente, é um negócio de BPO financeiro. Então, como que hoje a gente usa os nossos clientes para vender BPO? Como que hoje a gente pensa em estratégia para a gente poder definir o que eu quero para saber para onde eu vou caminhar? É sobre isso que a gente vai falar. E aí, para começar, o que eu fiz? Eu fui no Michaelis, no dicionário, e peguei o significado de palavra estratégia. Então, o que é estratégia, segundo o Michaelis? Então, é a arte de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe, ou de explorar de maneira vantajosa a situação ou condições favoráveis de que, porventura, se desfrute, de modo a atingir determinados objetivos. Ou seja, eu pego o recurso que eu tenho, que eu disponho agora, e eu vou explorar esse recurso para eu ter condições melhores de fazer aquilo que eu já faço. Ou para atingir determinados objetivos. Então, eu preciso saber o que eu quero e o que eu tenho hoje de recurso disponível. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E, para isso, eu vou trazer aqui 3 passos. Primeiro passo, estratégia. Que eu já falei, né? Encarar o novo serviço como um novo serviço. Então, o BPO, ele é um novo serviço. Ele tem características diferentes de um serviço de contabilidade. Contabilidade, a gente já sabe muito bem, já faz, já tem os processos estruturados, a gente sabe como é que funciona. Quando a gente fala de BPO, o BPO ele muda um pouquinho porque ele é um serviço mais relacional. Ele é um serviço que a gente faz dia a dia. A gente tem contato com o cliente muitas vezes diariamente. Por quê? Porque a gente está mexendo no dinheiro de um terceiro. Efetivamente, muitas vezes ele nem sabe o que está acontecendo, ele depende da gente, do nosso olhar com relação àquilo que a gente está fazendo dentro da empresa dele. Então, aumenta mais ainda a responsabilidade, sim, mas também aumenta mais o nosso nível relacional. E eu quero enfatizar bem esse nível relacional, por quê? Porque quando a gente fala de um nível relacional, a gente tem alguns perfis de pessoas que estão mais conectados com essa característica do que outros. E a gente vai falar sobre isso também. Então, olha só, qual que é o primeiro passo na estratégia? Se a gente puder falar que a gente tem alguns passos. É uma combinação de 3 elementos que geram clareza. Então, o que é clareza? Clareza é eu saber o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo e o que eu quero. E se eu não souber o que eu quero, não tem como a gente ir para a ação. E o que acontece muitas vezes no nosso jogo, por isso que eu falei, cuidado quando a gente está olhando muito para o lado de fora, porque a gente pega, às vezes, alguma referência do lado de fora e a gente já quer ir para a execução, a gente já quer fazer, sem antes passar pela estratégia, sem antes a gente ter clareza do que a gente quer. Então, para isso, a gente tem alguns passos. E o primeiro é justamente o que eu quero. Eu queria que vocês anotassem isso, tira foto disso, porque assim, são alguns questionamentos para você se fazer nesse momento, para você construir um negócio de BPO. E se fizer sentido nesse momento, construir um negócio de BPO. Que é, cara, eu quero construir um negócio de BPO financeiro, eu quero vender isso para os meus clientes. Para quantos clientes eu pretendo vender? Qual é o tipo de cliente? Quem já fez isso que eu quero fazer? Então, assim, pô, eu tenho uma referência em BPO financeiro. Beleza, então eu já tenho alguma referência, mas eu sei que tem pessoas que estão num outro jogo já acima do meu. Eu estou no nível e tem pessoas que estão lá em cima. Então, tem coisas hoje dentro da minha empresa de BPO que eu ainda não sei, ou eu nem sei que eu não sei. Então, o que eu vou? Eu vou buscar a referência de pessoas que já têm isso, vou conversar com elas para ver o que elas fazem, como que elas se estruturaram, para quê? Para eu poder melhorar o meu serviço e eu ir para o próximo nível. Então, se você está começando agora, quem são as pessoas, referências que você acompanha, que você pode conversar, que você pode fazer uma mentoria, que você pode trocar ideia?
para você estruturar o seu negócio. Então, isso é importante. Ao invés de você sair pegando referência fora, pegue pessoas que estão dentro do seu contato, que você consiga trazer para dentro para você trocar ideias. E qual a importância dessa estratégia a longo prazo? Que é o seu para quê. Para que você vai fazer isso? Isso é muito interessante, porque outro dia eu estava ouvindo algo sobre negócio no mercado de varejo de serviços. E uma das coisas que eles estavam explicando é que, assim, ó, quando eu vendo 3 serviços para o mesmo cliente, a probabilidade de ele sair é mais difícil. Por quê? Porque fica mais complexo. É muito trabalho. Então, nosso cliente de contabilidade, ele só troca a gente por outro quando a gente deixa de atender, quando a gente não dá retorno para ele, ou quando a gente faz uma cagada muito, muito grande. Então, se a gente tem já a credibilidade do nosso cliente, a gente consegue vender mais um ou 2 serviços para ele, a gente triplica a nossa rentabilidade com esse cliente e a gente gera muito mais valor para ele. Então, é interessante isso que a gente vai falar, porque eu vou falar aqui para você desenvolver um BPO financeiro a partir da sua própria carteira. E aí, a última pergunta é: em quanto tempo você quer fazer isso? É importante que você saiba, porque tudo isso vai estar vinculado com a próxima pergunta do que eu vou fazer para você. Então, aqui primeiro é definir o que eu quero de fato como negócio, para onde eu estou indo. E o segundo é você definir o que eu sei fazer. O que você sabe fazer? Você sabe vender? Ah, não, só sei fazer conciliação bancária, contábil. Ah, putz, eu sou bom em análise de balanço. Nossa, eu me relaciono com outros players do mercado, tenho contato com outros contadores, com pessoas que já estão nesse jogo do BPO. Putz, eu sei manter o meu cliente na carteira por bastante tempo. Então, é importante que você saiba onde que é a sua melhor característica, onde você está se apoiando, que é onde você pode investir o seu tempo e você é bom nisso. Então, é bom que você mapeia todas essas atividades. E o último é o que de fato eu consigo fazer. Porque o que eu quero é uma coisa, o que eu sei fazer é outra, e o que eu consigo fazer é outra ainda maior. Porque às vezes a gente tem a ilusão de que a gente vai sair fazendo BPO, mas não vai ter consistência nisso. A gente não vai conseguir entregar aquilo que a gente imagina. Então a gente traz clareza: qual é o meu potencial, o que eu quero, qual é o meu potencial, meu melhor lugar para eu alavancar um BPO e o que eu consigo fazer de fato. Porque quando eu trago essa tríade, vocês vão entender que vai ficar mais fácil de eu jogar o próximo jogo, que é, depois que eu tiver um direcionamento, é quem eu vou contratar. Ou seja, o que você precisa e quanto está disposto a investir nesse jogo. Cara, eu quero fazer um BPO, mas eu não tenho tempo para me relacionar com outros players. Então, talvez eu precise de alguma pessoa que faça isso. Eu estou disposto a investir numa pessoa? É bacana isso? Ótimo. Não, eu não estou disposto. Então, é um outro jogo que você vai fazer. Você está disposto a investir em processo, em ferramenta? Você está disposto a entender como que isso funciona? Qual é o passo a passo do BPO? Quais são os planos? Como que todo esse negócio se estrutura? Investir, muitas vezes, não é só dinheiro, mas investir é tempo de análise, tempo de pesquisa, tempo de montar estas estratégias, responder essas perguntas. Porque, assim, se você coloca numa pessoa certa, no lugar certo, ela flui muito bem. O que eu estava falando anteriormente, que, assim, o BPO financeiro tem uma característica diferente do contábil. Dentro do meu escritório de contabilidade, eu percebo que as pessoas do departamento contábil, elas são pessoas que são mais analistas, mais técnicas, que gostam mais de sentar na frente da tela e fazer trabalhos operacionais. E elas não têm uma característica mais relacional. O meu time contábil, a gente não tem essas habilidades mais relacionais com o cliente, de fazer reunião, de ir até o cliente. E o serviço de BPO, ele é relacional. Então, talvez, se eu investir numa pessoa que tenha mais relacionamento e conheça de conciliação, fique mais fácil. Talvez, se eu tiver essa pessoa que seja mais proativa, fique mais fácil de eu montar processo, de eu aprender ferramentas, do que pessoas que tenham características mais introspectivas, que gostam mais de segurança, que já gostam de ter tudo prontinho, não quer criar nada.
Então, isso é importante você definir. Quando a gente começou o BPO financeiro lá atrás, em 2018, eu começou só por mim. Eu também não estava a fim de investir, eu falei, não vou investir muito. Vou fazer o teste com um cliente, eu mesmo vou fazer. Aí eu fiz o teste com esse cliente, funcionou, aí eu coloquei uma pessoa do meu lado. E aí eu comecei a ensinar para ela a operação, e o que eu fiz? Comecei a me relacionar com aquele cliente, com aquele mesmo cliente fazendo BPO, e comecei a implantar outros. E à medida em que foi crescendo, eu fui investindo. Depende muito daquilo que você quer nesse momento. Então, é importante você ter isso bem definido, bem claro. Por quê? Porque, como eu falei, se você fica olhando o que o vizinho está fazendo, você perde a referência daquilo que é importante para você nesse momento. O que para você dá agora? O que cabe? Então, é bom você se questionar sobre isso. E aqui o Conta Azul ele trouxe uma pesquisa cliente por funcionário. O que o Conta Azul pesquisou? Pesquisou alguns clientes, ticket médio, contabilidade para quantidade de funcionários, e ticket médio BPO para quantidade de funcionários. Então, ele chegou nessa pesquisa, deu que assim, ó, na contabilidade, o ticket médio de um cliente varia de 200 a 600 reais. E a quantidade de funcionários é um funcionário que atende entre 15 e 80 clientes por funcionário. Óbvio que depende muito do tipo, da característica do cliente, para poder caber 80 clientes para um funcionário. Já no BPO financeiro, muda o ticket médio, que é entre 600 e 1.200, e aí você tem uma quantidade de funcionário de 8 a 12 BPOs por funcionário. Aqui também vai depender do tamanho do BPO, da complexidade, dos tipos de serviço oferecido, mas isso é uma média, um estudo que foi feito aí pelo Conta Azul. E aí, então, vamos lá. Se a gente precisa encarar um novo serviço como um novo serviço, isso aqui é um quadro resumo. A gente precisa entender que BPO não é contabilidade, quais são as pessoas que estão com você nessa jornada, conversar com elas, se elas têm habilidade, competência, elas estão dispostas a entrar nesse jogo junto com você. Você precisa entender isso, porque senão, no meio desse processo, as pessoas desistem ou entendem que não faz sentido para ela. E se vocês estão dispostos a pagar o preço de fato, pagar o preço é vocês entenderem quais são as vantagens, quais são as desvantagens de tomar uma decisão de fazer um BPO financeiro. Nenhuma decisão na nossa vida, ela tem só vantagens. No BPO, como é um trabalho mais real time, todo dia, você tem que ter processos e pessoas mais conectadas com o cliente todo dia. Então, tem os benefícios que você, às vezes, na maioria das vezes, o honorário é mais alto do que da contabilidade, a gente é mais relacional, gera mais valor, ótimo. Mas também tem processos que têm bastante responsabilidade, tem que estar ali no dia a dia conectado com o cliente. O segundo passo, depois que a gente monta a estratégia é o top. Você precisa saber para onde você está indo e o que você quer. O segundo é o tático, é desenhar o como. Como que eu já sei o que eu quero, como que eu faço isso? Então, para você fazer, e o que eu vou desenhar aqui junto com você, é uma estratégia de como você pode criar um mecanismo de vender para o mesmo cliente. Ou seja, se você tem uma carteira contábil, fazer uma triagem para você entender qual é o cliente que eu posso vender. Como que eu faço isso, então? Primeiro, você vai selecionar o tipo de cliente. Como assim o tipo de cliente? Para você selecionar o tipo de cliente, a gente tem 2 passos. O primeiro é assim, entender qual é o meu perfil de cliente. Então, eu tenho cliente, na linha de cima, eu tenho cliente bagunçado, o esforçado e o interessado. O bagunçado. Bagunçado, a gente tem 2 tipos. E eu quero deixar isso bem claro para você. A gente tem o bagunçado, que de fato carece de informação e não tem tempo para fazer, e essa pessoa, essa empresa precisa de uma assessoria financeira. E tem o bagunçado, que a vida dele é um caos, ele precisa, mas ele não quer mudar. Ele quer trazer o caos para dentro da sua empresa, ele quer transferir o problema para dentro da sua empresa. Esse bagunçado, do segundo tipo, esse cara não é o BPO, não é para todo mundo.
e eu não vendo BPO para ele, infelizmente. Talvez nem a contabilidade ele vai ficar no meu escritório. Mas o bagunçado, que ele precisa da informação e ele quer, e ele sabe que ele tem problema, e ele quer mudar, esse bagunçado entra dentro do nosso perfil. Depois a gente tem o esforçado dentro da nossa carteira. Aquele cara que ele sabe que ele precisa, ele não tem o financeiro, mas ele quer fazer. O que eu faço? Eu ensino ele a fazer. E acompanho, meu time contábil acompanha se ele efetivamente está fazendo, porque o que acontece? Quando ele faz o financeiro pelo Conta Azul, e o Anselmo falou muito bem aqui no começo, né? Tem o API de integração direto com a Thomson. O que meu time contábil faz? Fechou a conciliação no Conta Azul, meu time vai lá, importa a conciliação para o domínio e faz o fechamento contábil lá. Ou seja, mesmo que ele faça o financeiro, a gente já ganhou em produtividade no contábil. E tem o último interessado. O interessado é aquele cara que ele sabe que precisa, ele quer, ele não tem tempo de fazer porque ele quer crescer a empresa. E ele não vai ficar preso no financeiro. Então, esse cara, a gente já vende o BPO financeiro, mostra, ele já sabe que tem, é o melhor cliente, né? Porque ele já sabe a importância. A gente vende o BPO financeiro para ele e acompanha com estratégia, com estratégia e reuniões mensais, como que está indo a empresa desse cara. E esse cara vai voar, essa cliente vai voar porque ele quer crescer. Então, esses são os 3 níveis. E aí embaixo, serviço recorrentes, varejo de serviço ou comércio varejista. Então, serviços recorrentes, e eu sempre falo, galera, se você for começar BPO financeiro, pensa em características de serviço dos seus clientes que tenham a mesma formatação do escritório contábil, ou seja, escritório de contabilidade, despesas 90% é recorrente e receita 90% também é recorrente. Então, é o melhor BPO que tem, porque a gente já consegue mapear praticamente tudo. Você vai só gerenciar as despesas e fazer conciliação e a receita também. É só automatizar lá no próprio Conta Azul, contrato recorrente e vai embora. Então, fica muito fácil o jogo do BPO, porque tem pouca variação. Então, se você puder mapear isso dentro da sua carteira, top demais. Varejo de serviço, são aqueles serviços que dependem de venda constante, não é recorrente igual ao nosso caso de contabilidade. E o comércio varejista, esse comércio varejista eu deixo um pin aqui para entrar só depois quem está mais avançado. Quem está iniciando, eu não entraria no jogo do comércio varejista. Só que até aqui, beleza, a gente entendeu o perfil. O que a gente fez dentro do escritório? Nosso time contábil, eles mapearam uma parada que eu achei bem legal. E aqui a gente vai falar sobre o jogo em termos operacionais, conteúdo e o que vender. Então, eles mapearam que em termos operacionais, a gente tinha 4 níveis de cliente. O primeiro nível, o último nível, né, o quarto, é aquele cliente que ele não consegue entregar para a gente o financeiro, que ele tem problemas operacionais, é o cara que a gente só fica cobrando sempre para enviar documento, demora para entrar nos nossos processos. Então, esse cara a gente definiu no nível 4, que ele é um cliente bronze. Então, esse cliente, que é um cliente bronze, o que acontece? A gente tem que selecionar ele em nível de serviço, comércio, indústria, se for serviço recorrente. Então, o que eu fiz? Eu separei essa carteira em termos operacionais, o que ele funciona para mim e o que ele não funciona, porque de acordo com esses problemas operacionais, eles vão ter cada um, à sua maneira, uma dor. E essa dor é o que a gente vai resolver através de conteúdo e vender o produto certo. Então, eu começo a desmisturar cada tipo de cliente que eu tenho dentro da minha carteira. Depois eu venho para o nível 3. É a pessoa que ou ela faz o financeiro em algum software, Conta Azul mesmo, ou em planilha e manda para a gente. O nível 2 já é o BPO financeiro e o nível 1 é aquele cliente que tem 2 ou 3 serviços com a gente vendidos, que a gente chama de Black. Então, todos esses níveis, a gente tem diversos clientes categorizados, diversos pontos onde a gente fizer conteúdo diversificado específico para cada tipo de cliente, para cada dor, para a gente vender efetivamente, que a gente faz só venda consultiva, para a gente vender efetivamente, resolver o problema que ele tem de dor, e não sair atirando em todo mundo.
Isso é um ponto que é extremamente importante na hora que a gente for vender BPO para a nossa própria carteira. E aí, o que acontece? Aqui é onde a gente vai concluir esses 4 níveis que eu vou falar para você. Então, se a gente selecionou o tipo de cliente, a gente fica baseado no tipo de cliente e a gente precisa fazer o quê? Já falei, entender as dores, não é? Para a gente gerar conteúdo. Então, eu vou pegar do nível 4, eu separo lá serviços recorrentes ou serviços de varejo. Separo todos esses clientes, eu vou estudar ele. Quais são as dificuldades que ele tem, só baseado nos dados que a gente tem. Se ele não manda contabilidade, tem problema de distribuição de lucro, ele mistura conta física com conta jurídica, todos os problemas baseados em dados que a gente já tem. Aí a gente vai criar dor e listar os benefícios que a gente pode oferecer para esse cliente. Nós criamos, agora a gente está numa etapa de criar os scripts. Para quê? Para fazer uma entrevista com esse cliente. Então, eu separei um grupo lá de clientes de serviço, varejo. Eu criei um script para fazer perguntas para esse cara, para trocar uma ideia. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma entrevista com ele. Só que presta atenção, gente. Quando a gente fala de fazer uma entrevista, não é cara crachá, ficar lá fazendo pergunta e respondendo, é trocar uma ideia com esse cliente. Porque o que acontece? Em vez de a gente ter foco do cliente, em vez de a gente ter foco no cliente, eu foco no cliente, eu quero ajudar o cliente, é foco do cliente, eu quero entender como ele pensa e quais são as dificuldades que ele tem. Então, quando eu faço uma entrevista com ele e eu vou escrevendo tudo o que acontece, eu já mapeei quais são as dores desse cliente. E aí eu posso vender um produto específico para ele. Então, olha só, se eu já tenho tudo isso, eu fiz uma entrevista, eu tenho uma base de cliente lá, separei meu serviço varejo. Eu tenho 100 clientes desse tipo. Eu pego uma média ali de 10%, ou seja, 10 clientes, eu vou fazer essa entrevista. Depois que eu fiz essa entrevista com 10 clientes, eu já tenho mapeado a dor. Agora é só eu criar um produto, que é o meu BPO financeiro, no caso, se eu for fazer uma entrevista com ele baseada em financeiro, como ele faz, emite boleto no banco, emite nota fiscal da prefeitura dentro do site da prefeitura, faz a planilha Excel, então ele tem vários problemas que eu já tenho. E eu consigo tudo isso resolver dentro do BPO financeiro, automatizando, inclusive, e dando melhor resultado. Então, se eu já faço isso, e eu tenho um BPO financeiro nas minhas costas, eu não vou vender plano de BPO financeiro, embora eu tenha. Eu vou vender o quê? Aquilo que ele tem de dor que eu consigo resolver. E isso, quando a gente faz isso com o cliente, o que acontece? Primeiro que ele se sente visto, que tem alguém olhando para ele, vendo que ele tem problema. Segundo, se a gente resolver esse problema dele, entender e conseguir reduzir custos e aumentar o faturamento dele, a gente já tem 2 produtos com ele, a gente está no céu com esse cara. Por quê? Porque esse cliente, a gente está gerando muito valor para ele. Então, muda o jogo do cliente. E o terceiro que eu quero trazer, o terceiro não, né? O último ponto que eu quero trazer para você, assim, gente, não precisa ser difícil. Então, o que eu estou falando? Comece pelo serviço, ou serviço de varejo, ou serviço de renda recorrente, por quê? Faça o mais fácil primeiro. Pegue os clientes, depois dessa lista que você fez em entrevista, já tem a dor, se conecte com um cliente onde você tem mais familiaridade, que você já tem conexão, que você tem a propensão de conversar com ele e falar, cara, eu estou começando um novo serviço, e esse novo serviço eu vou fazer isso, 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 você topa? Quer experimentar? Então seja transparente, venda a verdade para o cliente, não comece pelo mais difícil. Os clientes que a gente tem muito problema no contábil, que a gente quer resolver o problema através do BPO para resolver o problema contábil, é onde dá mais problema. E é onde a gente depois justifica e fala, o BPO não serve, o BPO não funciona. Mas por quê? Porque começou pelo cliente errado. Então, presta atenção nisso quando você estiver fazendo a sua lista de clientes. E aí, beleza, já sei como eu vou vender, como que eu vou entregar? O que eu estava falando, cara, deixa isso simples, fácil. Faça o arroz com feijão bem feito. Sem inventar. Imagina que um cliente, ele está totalmente desorganizado. Ele faz em planilha as despesas ou nem faz. Já falei, ele emite nota na prefeitura, ele gera boleto no banco, ele está todo desorganizado.
Se você conseguir compilar isso tudo dentro do Conta Azul e dá para compilar, formata todo o sistema de emissão de nota, conciliação bancária, previsão de contas a pagar, a receber, já vai gerar muito resultado para o cliente. Que a partir dali você consegue mensurar o quanto esse cliente tem de margem. Se tem conta física com jurídica, você separa. Você consegue efetivamente ver como que funciona a operação desse cliente, quanto que você está dando de resultado, quanto que a empresa está dando de resultado. Muda o jogo desse cliente. Então, se você muda o jogo desse cliente com arroz e feijão, tá ótimo. Depois, você implementa novos serviços dentro do BPO. Não precisa inventar só o arroz com feijão. Isso que eu digo, gente. Às vezes, é isso que eu estou trazendo aqui como estratégia. Vocês já podem ter ouvido um monte falar que é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito e o óbvio precisa ser feito. Porque a vida não precisa ser complexa. O óbvio bem feito de forma consistente gera resultados incríveis. Então tá aí, ó, um BPO óbvio, contas a pagar, a receber, conciliação bancária, agendar pagamentos, que já é uau. Se você está começando, nem precisa começar com isso, a gente não fazia agendamento no começo. Emissão de nota e relatório. Tudo isso você resolve com o Conta Azul. Sem sombra de dúvida. E faz muito bem feito. E aí eu estou meio acelerado aqui, porque estou preocupado com o nosso horário, mas vamos lá. Baseado nisso que a gente falou, você vai criar um modelo de precificação. Então, quando você conversar com o seu cliente, depois você entender, como que eu vou cobrar o meu cliente? Inicialmente, cobre por volumetria. Quantas contas bancárias, qual o volume de movimentação, de pagamento, recebimento, qual o volume de notas fiscais, volume de cobranças emitidas, e crie um nicho, um plano padrão. Crie 3, geralmente o pessoal cria 3 planos, né? Básico, o médio e o avançado. Entenda com o cliente se isso vai funcionar para ele e comece a precificar dessa forma. Obviamente que você tem que ter uma análise de custo, né? Cada item desse aqui você vai colocar um preço, vai entender se isso está dentro do seu jogo, vai colocar o seu markup e põe para rodar, põe para funcionar, para testar. É importante a gente pôr para testar, porque às vezes a gente quer que tudo esteja perfeitamente alinhado, tudo pronto, tudo certinho para ir para o jogo. Não. Quando eu falei que comecei lá em 2018, eu mesmo comecei e pus para testar. Pus o Conta Azul para rodar, fiz uma entrevista com um cliente, ele topou, era um cliente super bagunçado. Tudo isso que eu estou falando para vocês, ele fazia. Esse cliente está até hoje na base da Fiscotec. Se vocês quiserem assistir lá na link da bio do Instagram, tem um podcast que eu gravei com essa cliente, inclusive ela falando. Por quê? Porque quando você transforma, quando você passa a dar resultado, a gente deixa de ser só resolvedor de burocracia, o cliente começa a enxergar de outra forma, gente. Para você ter uma ideia, essa cliente, no caso, ela está há mais de 16 anos com a gente faz BPO desde 2018 e eu nunca tinha visto essa pessoa pessoalmente, só via internet. Então, para você ver como que o relacional independe de ser físico, virtual, mas quando a gente entrega resultado e gera valor para a pessoa, ela confia que a gente vai entregar. E nós, contadores, a gente tem uma relação de confiança com os nossos clientes muito grande. Por isso que se a gente fizer novos produtos, novos serviços, entregar, o cliente vai comprar da gente. É que muitas vezes a gente não cria uma estratégia de venda e a gente quer enfiar um produto para o cliente sem ele saber para que ele vai comprar aquilo, para que eu vou dar mais um boleto para ele pagar. Por isso que essa estratégia de saber o que quer, a estratégia de criar uma comunicação, uma entrevista com o cliente, é importante para a gente chegar até aqui no modelo de precificação. Porque quando chega aqui, o preço é o menor dos problemas. Porque o cliente já está comprado com a sua ideia. E aí o resumo do nosso segundo passo, que é o tático, é definir pessoa certa no lugar certo, galera. Se você tem um produto de BPO, você tem que ter alguém relacional. Como vender e entregar, que é
separar a sua lista de cliente, ver o nível que ele está, gerar conteúdo específico para ele, já vai aquecendo esse cara. Cria uma lista de conteúdos para o tipo de cliente e já vai aquecendo ele antes de você fazer a entrevista. Quando você fizer a entrevista, já vai estar ali no inconsciente dele de algo que ele já leu falando sobre BPO. E aí, como precificar, que é baseado inicialmente em volume. E o terceiro, aí sim, depois de tudo isso que a gente trabalhou, a gente vai efetivamente para a operação. Agora a gente vai trabalhar, que aí é o menor dos problemas, porque você já tem tudo preparado. E aí processo é o desenho passo a passo da rotina. Então, quem trabalha no BPO financeiro precisa de rotina e precisa de agenda. Então, a gente trabalha com um software que gerencia os processos, que inclusive é um software do domínio da Thomson, né? Um dos produtos da Thomson Reuters, que a gente usa dentro da contabilidade e usa dentro do BPO financeiro. Faz a comunicação com o cliente, gera processo, gera tarefa. Então, essa pessoa ela precisa estar conectada, porque BPO é rotina, mais ainda do que o contábil. O contábil a gente tem um delay para entregar, BPO a gente não tem delay, é papum. Então, você vai precisar de rotina. Ferramenta é o investimento em automação para escalar o seu negócio. Gente, já ouvi. E a gente tem um grupo VIP de BPO financeiro, que é um ajudando o outro lá. E eu fico... Algumas pessoas eu respondo pessoalmente, outras um ajudando o outro. A maioria é a Cláudia. Mas eu fico observando quais são as perguntas. E tem muita gente lá, e eu acho que isso é um erro tremendo no BPO financeiro. Tem muita gente lá que se adapta à ferramenta do cliente. Qual é o software do cliente? E eu acho que isso é um ponto de atenção. Porque imagina se eu tenho uma empresa de BPO. Cada cliente que eu tenho usa um software financeiro. Imagina meu time. Não rende. E não funciona. Por quê? Porque a ferramenta, quem vai usar sou eu. Então, sou eu que tenho que escolher a ferramenta financeira. No nosso caso, a gente escolheu o Ponto Azul. Ponto. O cliente não vai usar a ferramenta, não é dele. No máximo, ele vai entrar, ver a ferramenta, ver as análises, acompanhar o que tiver que acompanhar. Mas o dia a dia é nosso, então a ferramenta é nossa. Então, isso é um ponto de atenção que eu sempre falo. Por quê? Porque BPO, assim como a contabilidade, não é custo hora, mão de obra, não está envolvido mão de obra. Então, quanto mais tempo você gasta em operação, em automatizar, ou em fazer cada empresa num software, menor a sua rentabilidade. É custo hora homem, principalmente. Porque o BPO ele não é escalável. O BPO ele é escalonável, assim como história de contabilidade. À medida em que sobe receita, sobe custo. A questão é que o jogo é você fazer crescer mais receita do que custo. Aí você vai ter rentabilidade no seu negócio. E acompanhar alguém não é sentar lá e fazer o processo diário. É você olhar, assim como na contabilidade. A gente tem que ter o olhar do observador, que a gente olhar de fora o negócio. Então, eu tenho que acompanhar a operação e olhar de fora para eu entender aonde estão os gargalos na operação, para a gente poder melhorar o processo e acompanhar o time. Quando você entra na operação, você está envolvido no processo. Quem está envolvido no processo não consegue enxergar, porque é o dia a dia. Então, acho que são 3 etapas que, assim, não dá para fugir, que é processo, ferramenta e acompanhamento. Se você tiver isso dentro da sua rotina, é igual a contabilidade. Se você não tiver processo, ferramenta e acompanhamento, esquece. Você está trabalhando muito e gerando pouco resultado. E aí, para a gente finalizar, porque eu quero deixar uns minutinhos aqui para vocês fazerem perguntas, é o seguinte: o mundo é relacional. Se eu preciso de algo que eu não conheço, eu conheço quem conhece. Ah, essa frase é minha, ó. Ai, que massa. Eu sempre falo isso, cara. Chega um cliente novo de contabilidade e ele pergunta para mim: ah, Rogério, isso é isso. Eu falo: não, eu não conheço, mas eu conheço quem conhece. Vou pesquisar, vou me informar. Se eu não conseguir, eu te encaminho e faço qualquer coisa. Então, assim, o mundo é relacional, gente. Então, a gente precisa sair de trás da mesa, efetivamente. Nós, contadores, raiz, eu também me incluo nessa, porque é um trabalho diário.
sair de trás da mesa e se relacionar com os nossos clientes. O que a gente está fazendo aqui, se relacionar com outros contadores, em eventos como da Thomson, do Conta Azul, da Com, porque lá é um ambiente onde um ajuda o outro. Eles conseguiram criar um ambiente onde contador ajuda contador. É fantástico isso. Eu imagino que se você está aqui, você já faz isso, parabéns. Mas se você ainda não tem muito esse hábito, comece a ter. Porque lá é onde a gente tem os maiores insights, as maiores lições com os nossos próprios colegas. Porque eu levo o meu melhor, tudo que eu acertei, o que eu errei dentro da minha empresa, e os outros contadores também. E essa troca ela é muito rica, porque ela encurta muito o nosso caminho. Então, seja você também a fazer isso. Quero agradecer demais por essa oportunidade, a Thomson e ao Conta Azul, por esse momento aqui de troca de ideias. Obrigado, Silvânia. Nós aqui agradecemos, né, Rogério, toda essa tua explicação que tu trouxe do BPO, o que fazer, como fazer, quais são as ferramentas certas, né, para trabalhar, para desenvolver um BPO bem organizado, bem integrado, bem fechado dentro do escritório contábil, né? A gente tem aqui, sim, algumas perguntas. Eu vou fazer para você, né? Você vai respondendo aqui. O Anselmo também fica à disposição, caso queira responder, ou caso queira fazer algumas. Mas eu tenho uma pergunta aqui da Luane. Ela, assim, é uma dúvida dela, né? O que eu faço se eu for contratada como BPO, mas não entendo de balanço? Fui contratada como BPO e não entendo de balanço. Balanço. Bom, se você foi contratado, o que eu sugiro, né? Que eu acho que é legal. Acho que hoje dá para a gente estudar um pouquinho para entender de balanço, né? Todo empreendedor deve entender um pouquinho de contabilidade, finanças, mas o que eu falo o mundo é relacional. Se você não conhece de balanço, primeiro que no BPO financeiro, você nem precisa analisar um balanço, você precisa analisar um DRE, um demonstrativo de resultado de exercício financeiro. Que isso, quem faz dentro do Conta Azul muito bem sabe que ele já sai pronto lá, o DRE. E aí, para analisar um DRE, eu acredito que é mais fácil. Segundo, o mundo é relacional. Se conecte com o contador e aprenda com ele. Ou se você já tem uma empresa e tem um contador, chama esse contador aí e pede para ele te mostrar. Funciona assim, rápido. Caiu bem com essa última frase ali, né, que você deixou, né? Então, não conhece, sabe quem conhece, busca ajuda, né? Enfim. Se você não conhece nenhum contador, vai no evento da Thomson, da Com, que lá contador não vai faltar. Pode acreditar. Tem contador disposto a trocar. E lá se troca muitas figurinhas, muitas ideias, né? Eles aprendem mesmo com os outros, né? Muito. Tem muita gente perguntando se vai ficar gravado, tá? Está sendo gravado esse nosso webinar de hoje. Depois que eu tiver tudo pronto, baixar o link, né? Fazer todas as coisas certas, eu vou mandar para o e-mail de vocês essa gravação. Perfeito? Então, tá gravado. Quem participou e também quem não pôde participar, ou teve problema, teve que sair antes, também vai receber esse link da gravação. Vamos lá. Tem outra perguntinha também aqui do Marcelo. Ele bota assim: como você estrutura, capacita membros da sua equipe do seu BPO? Você oferece certificações financeiras, CPAs? Seu BPO faz movimentação bancária, pagamentos? Vamos lá. Primeiro, como que eu seleciono ali, né? O próprio Anselmo trouxe aqui uma oportunidade de ter um curso de BPO financeiro, acho que é online ou ao vivo, com o José Marques. Bom, isso é uma forma de você qualificar. A gente mesmo tem um braço, né? Eu falei um braço do Empreenda BPO, que ele é um braço educacional e um braço onde a gente faz BPO financeiro. Então, quem eu contrato já faz os meus cursos de BPO financeiro. Isso é um ponto. Assim, educação e treinamento, qualquer área, contador, BPO, você nunca para de se relacionar e nunca para de aprender. Porque sempre você vai ter um cliente que vai trazer uma pergunta diferente, nova, e você vai ter que correr atrás. Então, quando eu falo a empresa, ele é um movimento relacional e orgânico. Está sempre em movimento. A gente nunca sabe tudo,
E por mais que a gente saiba, sempre vem um cliente e faz aquela pergunta que a gente não tem a menor ideia. Sempre vai ter isso. Então, a gente tem que se libertar disso e ter relacionamento e pesquisa o tempo todo. E aí, a segunda parte é, em hipótese alguma, a gente faz pagamentos. No máximo, agendamento. A responsabilidade é do cliente entrar lá no aplicativo e autorizar o pagamento. Quer seja pelo Conta Azul, que tem o banco, tem tudo lá. A dedada final, é tudo digital, agora é no dedo, né? A dedada final é do responsável financeiro. A gente não entra nesse método. Perfeito. Rogério, conectando isso que você falou com o próprio conteúdo que você trouxe, tem um aspecto também importante do aprendizado que vem com a prática mesmo, né? Com a execução e tudo mais. Estou só fazendo esse adendo para dizer se a necessidade de treinamento é o obstáculo para começar, talvez valha a pena começar e ir resolvendo, né? Essa necessidade de treinamento de forma contínua. E como você falou, vai ser necessário daqui para frente o tempo todo. Então, começar, desde que isso não seja um motivo para não começar, começa e vai plugando as camadas de treinamento necessárias que vão complementar e melhorar cada vez mais o serviço desse funcionário da equipe também. Tem tudo a ver com o que você trouxe aqui na apresentação. É isso aí. Não dá para a gente esperar, né, pessoal? Eu falei, faça o teste. O que eu fiz? 2018, quando eu conheci o Conta Azul, cara, eu tava maluco para conhecer o Conta Azul, mas quando eu conheci o Conta Azul, eu falei, nossa, e agora? E agora que eu fui lá, peguei uma licença e peguei um cliente e falei, vamos ver o que vai acontecer. Conversei, isso que eu falei, vem da verdade. Pega um cliente que você tem mais conexão, fala a verdade para ele, eu estou começando um serviço, ele vai ser assim, 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 ele vai transformar a sua empresa, mas eu estou começando, você topa? Vamos fazer essa relação aqui? Inclusive o primeiro, Silvana, foi muito interessante, eu vendi o primeiro BPO em troca de feedback. Eu falei, você vai me pagar com feedback durante 3 meses, você topa? Topa, então tá bom. Aí a fazenda perguntando, como você está se sentindo? O que melhorou? O que piorou? O que eu posso fazer mais para te ajudar? Entendi. Depois de 3 meses, falei, bom, deu 3 meses, agora custa tanto, você quer? Na hora, já estava vendido. Agora eu já não faço mais isso porque eu já aprendi a fazer. Mas é o preço que eu resolvi pagar no começo. Tem aqui, você falou em eventos da Conta Azul, da Thomson Reuters, então aqui tem uma pergunta da Sara, quando que vai ser esses eventos, né? A gente tem vários eventos que nós fizemos junto com a Conta Azul, né, que é o Troca Contábil. A gente é um evento itinerante, no ano todo a gente vai realizar 10 eventos, então a gente já realizou alguns. Então nós temos um em São Paulo, agora no dia 13 de junho, no dia 11 de julho a gente tem em Curitiba, dia 18 de julho, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar lá em Porto Alegre, tudo vai estar resolvido, né? Depois, 26 de setembro, a gente tem em Salvador, tem Goiânia, tem Rio de Janeiro, e temos lá em São José do Rio Preto também. Nós temos o nosso Synergy, que nós também vamos realizar esse ano, que vai ser dia 28 e 29 do 10, vai ser em São Paulo, a gente está preparando todo esse evento. Temos alguns Conexões Contábeis também, que é um evento da Thomson Reuters. Nós vamos ter Belém agora e Castanhal, lá no Pará, 22 e 23. Nós temos um Conexão Contábil também no mês de junho, lá em Florianópolis. Então, assim, a gente está divulgando, a gente está mandando os convites, então vocês ficam atentos nos e-mails, que sempre está rolando aí os convites para esses eventos. O Anselmo também pode falar aí da data da Conta Azul. Perfeito. A Conta Azul acontece nos dias 29 e 30 de agosto em São Paulo, no Transamérica. É mais uma oportunidade super bacana. E já anotei aqui já a data do Synergy, porque essa eu não tinha registrado ainda aqui. Imperdível também a oportunidade. Obrigado pela pergunta para quem trouxe aqui. Então vamos lá, temos várias perguntas aqui, vai surgindo, você vai falando e as dúvidas vão surgindo aqui. Vamos ver. Esse daqui. O BPO, no caso, é para agilizar o processo que tem dentro do escritório de contabilidade? Ou é um serviço à parte? Então, o BPO financeiro, ele serve para duas coisas, né?
resolver o problema da contabilidade, ele vem por consequência. Mas ele é um produto criado efetivamente para fazer as rotinas financeiras do seu cliente. São produtos separados, não tem nada a ver com a contabilidade. Então, quando você entra dentro do cliente, faz as rotinas financeiras, através de um software Conta Azul, você faz toda a conciliação, vai deixar tudo bonitinho, já conciliado, para você gerar valor para o seu cliente financeiro, para ele ver lá os DREs, demonstrativos financeiros, como está a empresa dele. Bom, por consequência, você já fechou um serviço de BPO, você já está ganhando o dobro ali de honorário, né, contábil e BPO, você vai facilitar o seu contábil. Porque a integração do Conta Azul para Thomson, como o Anselmo explicou, já tem a API ali automática, ele vai enviar todos os dados para a contabilidade conciliado. Então, imagine o tempo que você já não ganhou para você fazer um fechamento contábil. Então, você dobra o seu honorário, tem a automação da contabilidade e você aumenta a produtividade do seu time contábil, ou seja, quando você faz isso, você também você ganha mais, porque você diminui o tempo hora homem, aumentou a produtividade, você aumentou a sua rentabilidade. Então, olha o que isso desenrola lá na frente em termos de negócio mesmo, né? De din-din no bolso. A gente tem muitas perguntas aqui, Rogério, apareceu, né? Veio as perguntas, as pessoas têm dúvidas, lógico, né? No decorrer da sua apresentação, vai ficando essas dúvidas, as perguntas vão surgindo, mas a gente não tem como responder todas, né? Essas perguntas. Pessoal, ó, o meu Instagram da Fiscotec é Fiscotec Contabilidade. Se vocês quiserem, mandem um direct da pergunta que vocês quiserem que eu responda, eu mando para vocês com o maior prazer. Faço a resposta ao vivo, mando no direct também. A gente troca uma ideia por lá. Sou eu que olho o Instagram, eu que acompanho, então pode mandar por lá que eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Pode repetir o Instagram aí para o pessoal? Fiscotec Contabilidade. Ó, tá aí o Instagram. Tem muita gente perguntando sobre planilha, se você tem planilha, se você pode disponibilizar esse material, de repente você já conversa lá com ele, com o Rogério, ele já vai dar essa resposta toda aí. Massa, ou entra também lá no @empreendabpo, lá é a escola de BPO. Você pode pedir lá para a Cláudia, que ela te manda lá. Se ela não mandar, você fala comigo. 2 caminhos aí, ó, bem fortes para você ter a resposta já na hora. Como dizer, ele pode demorar um pouquinho, mas vai ter respostas, né? Entra lá no grupo VIP do Empreenda BPO. Lá é um ambiente onde tem muita troca, é um ensinando o outro, um ajudando o outro, vem com a dúvida, surge coisas, surge planilhas, surge coisas mágicas lá. Legal. Então, Legal. entra lá no @Empreenda BPO que você vai achar o link lá para entrar no grupo também. Isso vai te ajudar bastante. Essas são trocas de informações, né? Importantes. Mas nós já passamos um pouquinho do nosso tempo aí, né? Rogério, muito obrigada. Você já esteve aqui uma vez conosco, né? De novo, foi um sucesso aqui para nós. Muitos participantes, muitas perguntas. A gente sabe que é um tema do momento, né? Que está trazendo aí bastante curiosidade dos contadores, das pessoas que trabalham com contabilidade, para começar também a aplicar esse BPO dentro, né, do escritório, como você disse, trazer um pouco mais aí de verba extra. Anselmo, agradeço também a sua participação, de convidar também o Rogério para estar aqui conosco, né, nossa parceria com a Conta Azul, e também a todos que estiveram conosco até esse momento, né. Então, o Rogério já passou as dicas, entre em contato com ele, que não vão ficar sem respostas. Passo agora para você também, Anselmo e Rogério, para as considerações aí finais. Eu só tenho a agradecer, Silvânia, o convite, a disponibilidade, a você e a todos que estiveram aqui com a gente nesse webinar, principalmente aqui ao Rogério, que se dispôs a compartilhar esse conhecimento aqui com todo mundo. Super obrigado de novo, Rogério. Show. Obrigado, Silvana, Anselmo, por essa oportunidade. Obrigado, pessoal, por estarem aqui até agora, para a gente trocar essa ideia, que eu acho incrível, eu adoro fazer isso. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade. É isso aí, obrigada, Rogério. Com certeza a gente vai te chamar ainda esse ano para fazer uns outros, né? Fazer mais informações atualizadas sobre BPO e ter mais tempo aí para a gente estar respondendo aí as perguntas também, né? Show. Mais uma vez, Anselmo, obrigada e obrigada a todos e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais.